pessoal! Sejam muito bem-vindos nessa videoaula. É uma videoaula bônus que eu separei com muito carinho para vocês, tá? Vocês vão aprender nessa aula aqui a fazer essa carteira linda, maravilhosa, olha só. Que vocês também podem colocar num kit junto com a Bolsa Rosalina, né? Ter uma renda extra e uma renda a mais para quem comprar a sua Bolsa Rosalina, você pode vender a carteira combinando, a carteira da mesma cor, ela cabe perfeitamente dentro da bolsa e é muito linda, tá? É uma excelente opção também para presente, quem quiser comprar separado, olha, vocês podem estar vendendo aí, no ateliê de vocês. Então, vamos para a aula, espero que vocês gostem dessa aula. No final do vídeo, quando vocês finalizarem, tá? Vocês me mandem fotos, me marquem no Instagram quando vocês tirarem fotos. Deixe um feedback aqui para mim, o que vocês acharam dessa aula e das demais aulas também. Então, essa carteirinha vocês vão aprender com esse ponto, é um ponto muito bonito, olha. E vocês podem também adaptar outros pontos aí, seguindo passo a passo que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Vocês conseguem também fazer outros tipos de ponto aqui também nessa carteirinha, tá bom? Então, excelente aula para vocês, bora pro vídeo. Eu tô aqui com o kit lá da Destaque também, Destaque Etiquetas. Ele vem essa base aqui da carteira. Aqui a gente consegue colocar documentos. E aqui o porta-cartões, tá? Ela vem também, ó, o fecho de couro sintético. Ele é em duas partes, assim. E também a alça de mão. Bom, então aqui eu vou usar uma agulha número 4. Se vocês tiverem a número 3 também dá certo, tá bom? Tenho aqui um fio número 3. Ele é de 3 milímetros, fio náutico. Então, a gente vai começar da seguinte forma. Primeiro, eu começo aqui pelo meinho aqui, ó. Nunca no canto, tá? Sempre aqui no centro. Pelo lado direito mesmo, eu vou deixar um pedaço de fio, introduzo a minha agulha, laço o fio, trago pra frente. Logo, eu vou no próximo buraquinho, e agora esse fio menorzinho eu deixo de lado que eu vou usar depois. Então, eu laço o fio do novelo, trago pra frente e passo no baixíssimo. Entro no próximo, laço o fio do novelo, trago pra frente e passo no baixíssimo. Então, a gente vai fazer isso em todos os buraquinhos, tá? É igual a base de bolsa que a gente faz. Passa primeiro o ponto baixíssimo em todos os buraquinhos. Não posso apertar muito e nem deixar ele muito largo, tá? Então, a gente deixa aqui num tamanho legal, ó, que dê pra gente chegar aqui no outro pontinho. Mas não pode deixar muito apertado, senão ele vai repuxar depois o corinho, tá? Então, eu vou passando assim, olha, em todos os buraquinhos, fazendo ponto baixíssimo. Na volta toda, e eu já volto aqui pra terminar com vocês. Então, gente, ó, cheguei aqui, fiz meu último ponto e sobrou o último furinho aqui, que eu vou introduzir a minha agulha e vou pegar o fiozinho que a gente tinha deixado no início. Então, eu trago ele pra frente e passo ele por dentro do pontinho aqui, meu último pontinho, e puxo todinho, né? Ajusto aqui pra não ficar tão larga. E agora, eu vou fazer uma correntinha falsa aqui, né? Eu entro com a minha agulha de trás pra frente nessa primeira correntinha. Levo esse fiozinho todo pra trás. E agora, eu preciso juntar aqui a outra perninha da correntinha. Então, eu entro aqui por trás pra sair nesse buraquinho aqui, ó. De trás pra frente. E saio aqui no meio da correntinha. Laço meu fio e levo ele lá pra trás.
puxo todinho. Ajusto aqui pra correntinha ficar do mesmo tamanho. E a gente finalizou essa parte aqui. Vocês estão vendo que a minha base aqui, ela tem o meu logotipo aqui, tá vendo? Meu nome. Eles fazem também, tá? Desse jeito, e quem quiser liso, eles fazem liso também. Só uma opção aí pra vocês. Então, se o meu fio maior, aqui, o fio do novelo, está saindo deste furinho, eu vou entrar com a agulha no próximo furinho. Só que aqui, pelo meio da correntinha. Então, eu entro no meio da correntinha, saio lá atrás, laço o fio do novelo, trago ele pra frente, vou dar a altura aqui do corinho e fechar um ponto baixo, certo? Então, a gente vai fazer pontos baixos dentro da correntinha aqui. Então, vamos ir. Vou no próximo. Laço. E fecho. Vou no próximo. Laço e fecho. Sempre dando uma altura, não estica, não deixa o ponto muito justo, muito apertado, que senão vai ficar feio, tá? E aqui atrás também, ó, se vocês foram deixando esse fio menor aqui por trás, a gente já consegue ir escondendo ele. Aí, facilita também, não precisa depois ficar escondendo o fio. Então, eu entro no centro da correntinha, saio lá atrás, laço o fio e fecho o ponto baixo. A gente vai fazer isso até chegar aqui na quina. Então, eu cheguei aqui na quina, na minha quininha aqui. Neste ponto, nesta correntinha, nós iremos fazer 3 pontos baixos no mesmo pontinho aqui, na mesma correntinha. Então, eu entro uma vez, laço o fio e fecho. Entro mais uma vez aqui no mesmo buraquinho, laço o fio, fecho. E mais uma vez. Porque o meu fio, ele é um fio fininho, ele é um fio de 3 milímetros, tá? Por isso, eu fiz 3 pontos aqui na quina. Se fosse um fio mais grosso, um fio de 5 milímetros, por exemplo, pode ser que 2 pontos aqui já dá o suficiente para você fazer a curvinha, tá? E fio de malha, dá pra vocês fazerem essa carteirinha com fio de malha. Ela vai ficar um pouco mais gordinha, mas dá pra fazer também. Eu gosto de fazer no de 3 milímetros, porque ela fica mais delicada, tá bom? Na hora de fechar também, depois vocês vão ver no final, ela fica bem delicadinha. Então, aqui eu sigo, já fiz 3 pontos na quina, e vou seguir até a minha outra quina, fazendo um pontinho só em cada ponto de base. Então, aqui na lateral inteira, a gente vai fazer um só. Quando chegar aqui nessa próxima quina, mais 3 pontos, venho fazendo tudo ponto sozinho, até chegar na quina, 3 pontos, venho de novo, até chegar na quina, 3 pontos. Tá? Vou fazer a volta toda, aí quando chegar aqui no fechamento, eu volto pra gente fazer juntos. Bom, gente, olha, cheguei no meu último pontinho, fiz ele, ponto baixo, e agora iremos fazer o fechamento. Olha, não tem mais correntinha pra eu entrar aqui, esse foi o último, vou fazer o fechamento. Então, eu venho aqui e corto o meu fio, um tanto que dê pra eu fazer o fechamentinho. E lembre-se, né, como eu tô usando fio náutico, eu preciso dar uma queimadinha pra ele não desfiar, tá? Cuidado aí com o isqueiro, só uma queimadinha. E eu venho aqui e puxo todinho o fio pra frente, né, aqui no meu último ponto. Feito isso, eu vou fazer o meu fechamento invisível aqui. Eu pego a minha primeira correntinha, olha.
é essa aqui, tá? Eu entro de trás pra frente, pego o fio e vou passar ele todinho pra trás, assim. E agora, eu tenho que fazer a correntinha falsa novamente, então, eu tenho que fazer a outra perninha dela aqui. Venho nessa aqui, olha, nessa correntinha, só que eu vou ter que vir aqui de trás pra frente e entrar aqui por trás, ó, pego essa e pego o meio da correntinha. Entro aqui, saio aqui no meio da correntinha. E é onde eu vou puxar o meu fio lá pra trás. Ajusto pra deixar todos do mesmo tamanho. E o fio eu vou esconder aqui, tá? Corto o que sobrar. Queimo novamente a pontinha e aperto ela, que daí ele gruda e não solta. Então, assim ficou a nossa base. Tá vendo? Faço, recapitulando, olha. Vou fazer todos em ponto baixo dentro das correntinhas e nas quininhas aqui, ó, nas quinas, a gente faz 3 pontos em cada quina, tá bom? Se você utilizar o fio de 3 milímetros, tá? 3 pontinhos aqui, se você utilizar o fio de 3 milímetros. No de 5, eu acredito que 2 pontos já dê aqui pra fazer a voltinha. Se não, você faz 3 aí e vê como que fica aqui, tá? Precisa adaptar a receita. Essa receita é pro fio de 3 milímetros, mas dá tranquilamente pra você fazer com o fio de 5, tudo bem? Aí, você verifica aí se 2 pontos aqui na quina já consegue fazer a curvinha aqui e tranquilo, pode continuar assim. Então, a gente vai reservar essa nossa base desse jeitinho assim, ó. Passado o baixíssimo e ponto baixo nas laterais. E vou deixar ela no cantinho, porque agora iremos fazer a parte de trás aqui, ó, da nossa carteira. Pra colocar aqui e depois costurar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer, né, a parte de trás da nossa carteira para poder encaixar na nossa base de couro. Então, eu deixo um pedaço do meu fio e vou fazer um nó inicial aqui. Seguro assim o meu fio com o dedo, introduzo a minha agulha e giro, laço o fio aqui do novelo e passo por dentro aqui da onde eu fiz uma laçadinha. Então, aqui é o meu nozinho inicial, tá? Minha primeira correntinha aqui, ó. A partir daí, iremos contar aqui a quantidade de correntinhas que tem aqui na lateral. Na lateral inteirinha aqui, ó. Certo? Então, o meu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou fazer uma a mais. Uma a mais não, eu vou fazer 2 a mais, porque na hora que a gente volta, pra fazer vai e volta, ela come uma correntinha. Então, o meu tem 17, eu vou fazer 19, tá? Aí, o de vocês é isso. Se fez com fio de 5 milímetros, conta a quantidade de correntinhas que tem aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Dezenove correntinhas, tá bom? Não faz muito apertado, porque senão depois, como esse é um fio náutico, não tem muita elasticidade, não sei o fio que vocês irão utilizar aí. Na hora de dobrar aqui, de colocar, ela não fica muito legal, não. Então, agora, gente, a gente vai voltar, ó, pegando essas partezinhas aqui, essas correntinhas de trás aqui, a parte de trás de cada correntinha, tá vendo? Essa é a parte da frente, a gente gira ela e vai pegar todas essas correntinhas de trás. Eu pulo essa primeira, vou na segunda, laço e fecho meu ponto baixo. Não aperte muito, tá?
Agora, eu pego essa correntinha aqui, ó, do meu ponto baixo, entro aqui também na próxima, laço e fecho, olha. Fico com 3 na agulha, laço e fecho as 3. Certo? Entro novamente aqui na correntinha primeira, na de trás, laço, fecho uma, fico com 3, laço e fecho as outras 3. Novamente, pego essa correntinha primeira aqui, entro também na de trás, fecho uma, fico com 3 na agulha, laço o fio e fecho as 3. Dessa maneira, tá? Entro novamente na primeira correntinha, na correntinha aqui de trás, laço o fio, fecho uma, fico com 3 na agulha e fecho as 3. E assim vai ficando o nosso ponto, tá? Eu vou fazer até o fim. Então, gente, eu cheguei aqui no meu último ponto, ó, porque aqui já vai ser meu nozinho inicial, tá? Uma dica, para quem for utilizar fio náutico, deixa os pontos bem soltinhos, tá? Porque na hora de colocar aqui na base, olha só, a gente vai ter que esticar bem ele para pegar correntinha por correntinha. Então, deixa o ponto bem soltinho, porque o fio náutico, ele não tem elasticidade, né? Então, vai ficar ruim de esticar. Fio poliéster já é mais tranquilo, porque ele tem uma certa elasticidade, tá? Então, fiz o meu último ponto aqui. Vou fazer uma correntinha, tá? Para eu poder girar o meu trabalho. Então, eu giro e fico deste lado. Aí, nós iremos começar novamente, porém, agora pegando dentro aqui, ó, das correntinhas, tá vendo? Dentro das correntinhas, olha. Então, eu girei, fiz uma correntinha de subida e girei. A primeira, eu vou pular, vou entrar na segunda. Entro aqui nas duas, laço meu fio, dou uma altura e fecho o meu ponto. Ó, tá vendo que tá bem soltinho meus pontos? Próximo ponto. Mais uma vez, eu vou pegar a correntinha aqui do meu ponto baixo, uma só, tá? E já vou entrar agora, ó, no próximo buraquinho aqui, que é na próxima correntinha. Entro, laço, trago aqui, dou uma altura para não ficar muito apertado, fico com 3 laçadas na agulha. Fecho as 3. Joia? Agora, mais uma vez, eu vou entrar nessa primeira correntinha aqui, olha, tenho 2, tá vendo? 1, 2. Entro nessa primeira alcinha e já entro na próximo ponto aqui, na próxima correntinha, laço o fio, trago pra frente, continuo com 3, fecho as 3. Olha só. Tá vendo? 1, 2. Entro na primeira aqui, laçadinha, encaixo no pontinho, fico com 3, fecho as 3. Mais uma vez, primeira correntinha, entro no próximo ponto, laço, dou uma altura, fico com 3 e vou fechar as 3. E assim a gente vai formando o nosso ponto, tá? Esse é o ponto espinha de peixe. Entro novamente aqui, primeira, no próximo ponto de base, laço, fiquei com 3, fecho as 3. Entro na primeira correntinha e no próximo ponto, laço, fico com 3, venho e fecho
os 3. E assim a gente vai formando o nosso ponto. Vou fazer até o fim e volto novamente com vocês. Olha, gente, tô aqui no final e eu vou fazer meu último ponto, porque tem sempre, tem gente que esquece essa última correntinha aqui, olha. Porque tem um último ponto aqui, não pode esquecer dele, senão vai ficar torto, tá? Então, eu entro aqui na primeira laçadinha e entro nesse último meu pontinho aqui, ó. Laço, fico com 3, fecho os 3. Certo? E agora, precisamos voltar. O que que eu vou fazer para voltar? Vou subir uma correntinha aqui. E agora, eu posso girar o trabalho. Passo o fio para trás. Mais uma vez. E pulo o primeiro buraquinho aqui, a primeira correntinha, vou no segundo. Entro, laço. O primeiro sempre é com 2 laçadinhas, tá? Que é um ponto baixo, e a gente vai fechar. A partir daí, a gente começa com 3 laçadas na agulha. Então, eu entro aqui na perninha aqui, primeira perninha da minha correntinha, e já entro no próximo ponto. Laço, aí eu fiquei com 3. Deixa bem soltinho, não muito solto, tá? Posso deixar assim, não. Deixa um tamanho, uma altura que legal, assim, ó, dos 3, que deu a altura dos 3 aqui. E venho e fecho, tá? Pego a primeira perninha, entro no próximo ponto, dou uma altura e fecho os 3. E assim eu vou continuando, ó, primeira perninha, próximo ponto, próxima correntinha, fico com 3 e fecho 3. Primeira perninha, entro na correntinha, dou altura e fecho os 3. E assim a gente vai fazendo até o fim, tá? Gente, então, eu cheguei aqui no meu último ponto, fiz ele e vou subir uma correntinha pra gente poder virar o trabalho, tá? E aqui a gente vai seguir essa mesma sequência, tá? Dos pontos aqui, chegou no final, faz uma correntinha de subida, volta, correntinha de subida, volta. Vamos fazer qual o tamanho? Então, eu venho aqui, ó, e vou medir a minha base, ó, desde aqui do início dos pontinhos até aqui em cima, olha, deu 21 centímetros, tá? Então, é o tamanho que eu vou fazer aqui. Vou fazer até chegar nos 21 centímetros, tá joia? Até chegar aqui nos meus 21 centímetros. Que depois a gente vai pegar ela, colocar aqui e costurar. Então, eu vou terminar a minha parte aqui, meus 21 centímetros de subida, e volto aqui com vocês, tá? Mesmo esquema. Chegou no fim, correntinha de subida e volta mesmo esquema dos pontos, tá? Bom, pessoal, finalizei aqui, olha, todas as minhas camadas, minhas carreiras, né? E agora eu vou medir aqui pra vocês verem, ó, 21 centímetros, tá? Passou um pouca coisa, mas não tem problema. Passou 2, 3 milímetros. Mas tá ótimo esse tamanho. Olha aqui. Então, dá certinho aqui na carteira. E agora, eu vou ensinar vocês a costurar ele aqui na carteira. Primeiramente, eu vou cortar o fio. Só pra eu fazer o arremate. Não esqueçam de dar um pontinho, só pra não... uma queimadinha, né? Só pra não desfiar aqui. E eu vou fazer o arremate, porque depois eu vou começar a passar pontos baixíssimos aqui na carteirinha pra gente costurar, tá? Então, eu escolho um lado legal pra ser a frente e pra gente começar o arremate. Então, vou pegar esse lado aqui, vou esconder todo esse fio, escondo sempre no lado do avesso, tá?
Então, eu escolhi esse lado para ser do lado do avesso, eu vou esconder os meus fiozinhos aqui. Não puxem muito o fio, porque senão dá diferença, aparece. E escondem eles sempre bem próximo aqui da onde começou, tá? Do início, olha. Porque daí ele fica escondidinho ali e não vai aparecer também. Então, eu vou esconder no fiozinho todo. Aqui, olha. Esconder mais um pedacinho. E já dá pra gente cortar ele pra arrematar. Aí. Então, aqui, ó, não estiquei ele, deixei do tamanho aqui, porque eu vou precisar esticar essa parte pra gente passar o ponto baixíssimo. Então, tá assim, eu venho aqui, corto o excesso e com o meu toque mágico aqui do isqueirinho, derreto a pontinha e já derrete. Quando derrete, ó, eu já coloco ali, porque daí ele cola, tá vendo? Ele fica assim, como vai ficar por dentro, não vai aparecer, e ele colou aqui, não precisa usar cola, é uma maravilha. Olha só, não aparece desse lado. Do outro lado, a mesma coisa. Outro, olha. Do outro lado não aparece e a gente fez o arremate. Agora, vamos colocar na nossa base, tá? Vamos colocar. O porquê de deixar os pontos bem soltinhos, porque, olha, a quantidade de correntinha aqui precisa estar igual aqui da base, certo? E olha só como fica menorzinha as laterais aqui, tá vendo? Aí, a gente vai ter que esticar um pouquinho ela, pra colocar aqui a quantidade certinha, tá? Então, por isso dos pontos, deixar os pontos bem soltinhos, porque daí a gente consegue dar uma esticadinha assim, ó, pra que ele fique certinho aqui, né, nas laterais inteiras aqui da nossa base. Então, vamos lá. Olha, eu vou colocar o meu lado certo aqui, não é o lado do avesso. Lembra que o lado do avesso tem as pontinhas queimadas que a gente arrematou o fio. Então, eu viro ele avesso com avesso do corinho, tá? Vou colocar assim, avesso com avesso, parte direita pra cima aqui do nosso fio. Pego a primeira correntinha aqui, olha só, a primeira correntinha aqui, com a primeira correntinha aqui também. Então, eu encaixo aqui, ó, nas duas. Laço meu fio do novelo, só procurar a pontinha dele aqui. Aqui, ó. Então, eu vou laçar o meu fio, sempre deixando um espacinho, né? Laço o meu fio, passo aqui por dentro. Pronto, fiz o meu primeiro ponto, assim, acabei de fazer minha primeira laçadinha. Vou na próxima correntinha aqui e na próxima correntinha lá da minha base. Laço o fio, trago. O que eu vou fazer? Não vou fechar ponto baixo, tá? Eu vou lá passar ela por dentro uma da outra pra ficar o ponto baixíssimo, ok? Então, eu entro na próxima correntinha daqui do meu fio e na próxima correntinha lá da base, trago o fio por dentro das duas e já passo uma por dentro da outra, formando o ponto baixíssimo. Não deixa muito solto, tá? Deixa assim mesmo, normal. Não precisa apertar muito e nem deixar ele muito solto. Então, vamos entrar na próxima. Próxima correntinha aqui, próxima correntinha da base. Passo o fio por dentro das duas e já entro aqui na próxima, passando, fazendo ponto baixíssimo. Certo? E assim eu vou fazer todas as correntinhas até o fim. Olha só. Uma, não pode pular, tá? Porque tá a quantidade certa, então a gente não pode pular. Entro em uma aqui, entro na próxima lá de trás, trago o fio e já faço baixíssimo. Uma por uma. Não pode pular nenhuma pra dar certinho aqui o nosso fechamento, tá joia?
A última aqui, olha, minha última correntinha do fio que a gente fez e a última correntinha da minha base. Eu vou, laço e fecho. Então, aqui é a parte lateral, eu já costurei inteirinha, tá vendo? Agora, a gente vai passar o ponto baixíssimo nessa lateral aqui. Então, aqui a gente pega, olha, como essa parte, ela não tem a quantidade certa de correntinha aqui também, porque a gente foi subindo, né, de acordo com o tamanho que a gente precisava, de 21 centímetros. Então, eu vou encaixando aqui, desde que não fique muito torto, porque se você for encaixando parte por parte, pode ser que ela cresça e fica desse jeito aqui, entendeu? Maior do que a base. Então, deixa aqui, olha, bem retinho e vai passando na correntinha que der pra passar, encaixando nos buraquinhos aqui da lateral, aqui, ó, tá? Tem gente que gosta de colocar um marcador aqui no final. Você pode até colocar um marcador aqui na última correntinha com essa última aqui. Porque daí você não, vai costurando e não deixa ultrapassar, tá? Pra não ficar torto. Pode fazer isso também. Bom, então, vamos começar aqui. Eu pego uma correntinha aqui, olha, e as duas de lá de trás, da base. Trago o fio do novelo e passo por dentro, continuo com o meu ponto baixíssimo. Vou fazer na volta todo o ponto baixíssimo. Então, a próxima, eu pego aqui uma correntinha, como não tem, como aqui nessa lateral aqui, ó, dos nossos pontos, não tem correntinhas formadas certinho, a gente vai pegando o pontinho, os buraquinhos aqui, pra encaixar com as nossas correntinhas aqui da base, tá? Então, eu venho aqui, pego uma laçadinha, entro na correntinha da base, laço o fio, trago pra frente e entro no meu ponto baixíssimo, continuando aqui. Então, o próximo, entro aqui numa correntinha, numa laçadinha, pego a outra correntinha da base, laço e fecho o ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou pegando uma laçadinha aqui deste lado e vou pegando as duas correntinhas do outro lado e passo baixíssimo. Tomem cuidado pra não ir pegando assim, ó, aqui, depois pega aqui, vai esticando, chega aqui, ó, não tem mais correntinha deste lado e aqui tá sobrando um monte de ponto pra vocês pegarem. Deixa assim, ó, segura. Porque daí vocês vão conseguir controlar, segurando aqui, a base ela não vai andar, sabe? Assim, ó, ela não vai andar. Então, vocês deixam bem retinho aqui e segura. E agora, vai pegando a laçadinha que tiver de frente com a correntinha. Vocês vão pegando a laçadinha que tiver de frente com a correntinha da base e vão colocando, olha. Peguei essa aqui, tá de frente com essa. Então, eu encaixo ali, trago o fio e passo baixíssimo. Seguro, deixo retinho, essa laçadinha tá de frente com essa correntinha. Então, eu entro nela, entro na correntinha e fecho baixíssimo. A próxima laçadinha que tá de frente com a minha correntinha pra ficar bem reto. É essa aqui, ó. Eu pego essa, entro de frente com a minha correntinha e trago, entro no baixíssimo. Seguro mais uma vez para não andar. Pego essa laçadinha agora, porque ela tá de frente com a minha próxima correntinha. Então, eu entro aqui e passo o ponto baixíssimo. E assim a gente vai seguir, olha. Pegando as laçadinhas que tiverem de frente com a correntinha da base e vamos fechando elas com ponto baixíssimo, tá bom? Até o fim, tá, gente? Olha, pessoal, finalizei meu último pontinho aqui, olha. Tá vendo? Minha última pontinha e minha última laçadinha. Porque agora iremos começar novamente aqui nessa lateral.
E olha só como eu falei pra vocês, tá vendo que ela tá um pouco menor que a base? Mas a mesma quantidade de correntinhas que tem aqui na base. Então, eu consigo esticá-la pra gente ir passando correntinha por correntinha. Olha só. Por esse motivo, eu expliquei lá no início pra não deixar apertada essas correntinhas iniciais e nem todos os outros pontos, tá? Deixa bem soltinho, justamente por isso, pra ficar mais maleável, pra esticar, pra gente encaixar correntinha por correntinha aqui. Então, vamos começar, olha. Pego minha primeira correntinha aqui, com essa daqui também, né? A primeira aqui dessa parte lateral. Então, eu venho, laço e já continuo baixíssimo, tá? Então, vamos indo, correntinha por correntinha, uma deste lado, a outra do lado da base. Entro nas duas e entro nas duas de lá. Trago o fio e passo baixíssimo. Mais uma vez. Correntinha por correntinha, tá? Vai chegar uma hora que a gente vai precisar ir dando uma esticadinha aqui pra ficar uma de frente pra outra, tá? Pra dar certo lá no final. E assim a gente vai costurando todinha a nossa carteira aqui, olha. Vou fazer até o fim. Gente, olha aqui, ó, finalizei, costurei a volta inteirinha com ponto baixíssimo, daquela maneira que eu ensinei pra vocês. E agora aqui a gente vai fazer o fechamento, tá? Então, olha, meu último ponto, fechei aqui com baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Dá a queimadinha pra não desfiar. E vou puxar ele todinho aqui pra frente. E vamos montar uma correntinha falsa aqui, tá joia? Então, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho que eu fiz aqui, um ponto baixíssimo, vou mostrar pra vocês de pertinho, olha. Esse aqui, minha primeira correntinha. Entro de trás pra frente aqui, olha, nas duas perninhas, tá vendo? Passo meu fio lá pra trás. E agora, eu venho formando a outra perna da minha correntinha falsa aqui. Eu vou ter que entrar por aqui, olha só, pra sair aqui no meio da minha correntinha. Tá vendo? Da onde tá saindo essa perninha aqui, eu vou colocar outra também. Então, eu levo o meu fio lá pra trás, por dentro dessa correntinha. Puxo todinho, ajusto pra deixar tudo do mesmo tamanho. E eu fiz a minha correntinha falsa ali da beiradinha, tá? E aqui, olha, a gente vai passar ela aqui por dentro. E eu vou esconder o meu fio, vou fazer o arremate deles aqui, nessa beiradinha aqui, bem no cantinho, pra não aparecer, tá bom? E vou dar a minha queimadinha, só que agora a gente tem que tomar cuidado pra não ficar aparecendo aqui, tá? Colei um no outro, ó, queimei, colei um no outro. E o que eu posso fazer? Eu posso pegar e esconder essa parte queimadinha lá pra trás, olha. Tá vendo? Escondi ela lá pra trás. Porque daí eu não vai aparecer aqui na frente na hora de abrir a carteirinha. E a gente finalizou essa parte de colocar os pontos na carteirinha. Olha só, a gente fecha ela, o corinho ele é um pouquinho mais firme, aí você dá uma apertadinha aqui, que ele já ajusta, tá bom? E assim ficou, ó. Vou abrir, tá certinho, tá vendo? E agora eu vou ensinar pra vocês a colocar o fecho, né? O fecho de couro, pra ela ficar belezinha. Então, vamos lá.
Gente, então, o nosso fecho. Aqui eu vou precisar de 2 fios, porque eu vou fazer cruzado. Aqui mais 2 e aqui 1. Então, 5 fiozinhos vocês cortem aí, olha. Mais ou menos uns 22 centímetros, que eu acho que dá legal pra amarrar e depois fazer o arremate. 5 fiozinhos. E a gente vai começar. Primeiro, olha, eu vou ver aqui qual é a parte da frente da minha carteira. Então, quando eu abro o meu, que tem um logo, eu preciso me atentar a isso, porque a pessoa vai abrir, tem que estar dessa forma, né? Essa parte do logo aqui, a parte da frente. E também, para quem não tiver o logo, a parte do... Só vocês olharem a parte aqui onde que coloca o cartão. Então, deixa essa pra frente, que daí fica mais fácil, tá? Pra vocês terem referência aí. Então, aqui essa vai ser a parte da minha frente. Então, o meu botãozinho, ele tem que estar aqui, olha, na parte da frente, pra ficar bonitinho. E assim eu dobro, essa aqui fica a parte de trás, tá? Eu ajusto o tamanho que eu quero, se eu quero deixar o botão mais aqui pra beiradinha, não tem problema. A parte de trás vai ficar mais aqui pra trás. Se eu quiser deixar o botão mais pra frente, então eu vou ajustar do tamanho que eu quiser, tá? Eu gosto de deixar ele assim, ó, meio a meio, tá bom? Não aperto muito aqui, olha, porque a gente pode deixar ele bem apertado, bem justo. Só que tem pessoas que gostam de colocar mais alguma coisa além do documento, coloca, né, CNH, RG, CPF, mais alguma outra coisa aqui, né, algum outro tipo de documento. Se ficar um pouco mais gordinho, se você deixar ele apertado, muito justo, o botão não vai fechar. Se a pessoa coloca mais uma outra coisa aqui que deixa a carteira mais gorda, tá? Aí, o que que eu faço? Eu costuro ela e deixo um espaço. Deixo um espacinho assim, olha. Tá vendo? Não deixo muito justo, eu deixo ali um espacinho assim, ó, do corinho, tá? E a gente faz a costura aqui agora. Então, eu já medi, tá bem no centro? Meço, tá bem no centro? Beleza. Então, eu vou agora colocar os meus fios, tá? Então, a gente pega o fio, passa aqui por dentro. Esse aqui, ó, passo de um lado e passo do outro. Deixo ele assim, tá vendo? As duas pontinhas aqui pra gente amarrar lá. E aqui eu passo o fio cruzado. Venho aqui no outro. E passo o fio assim, cruzado, e o outro também aqui cruzado. Aí, assim. Este aqui da mesma forma, eu vou passar ele cruzado também. Então, eu tô aqui com o meu feixe, já tá com o fio passadinho. Aí, eu venho aqui e meço aqui no meio, certo? Olha, vejo aqui o meio e coloco. E nós vamos colocar ele aqui. Como não vai dar pra passar pro outro lado, por causa do corinho, a gente passa ele aqui nos pontinhos, ó. Pode pegar bem lá dentro mesmo. Laça ele aqui, traz. Outro lado a mesma coisa. Pego dentro de alguns pontos e laço e trago ele. Vou dar um nó. Bem apertadinho, bem justinho. Que daí ele acaba escondendo também lá. Meu fio entortou aqui. Dou mais um nozinho.
bem firme. E esse aqui eu vou esconder lá pra trás, ó. Entro aqui. Pra puxar ele lá pra trás. Escondido mesmo. Aqui. E eu vou esconder mais um pouco. Corto. E esse esqueminha, a gente vai fazer o seguinte. Ponta com ponta, olha. Eu vou derreter as duas pontinhas e colar uma na outra, ó. Faz rapidinho, porque queima o dedo, hein? Colei uma na outra, olha. Tá vendo? Aí não tem perigo de desamarrar lá depois o nó. E eu passo ele, enfio ele lá dentro. Escondo ele assim, ó. Empurro ele lá pra dentro. Ajusto. E pronto, olha. Ficou escondidinho. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Corto, queimo, grudo ponta com ponta. Grudo ponta com ponta, olha só. Ele derreteu o fio no meu dedo. E escondo, empurro ele lá pra trás pra ele esconder. O outro é a mesma coisa. É importante grudar ponta com ponta, porque daí não tem perigo do nó escapar lá atrás, tá? Escondo ele, empurro ele lá pra trás, e aqui eu ajusto, pra ficar legal, esconder o nozinho aqui. E pronto, olha só, tá? Nossa primeira parte aqui já tá certinho. Agora, olha só, tá? Fica assim, viro, como eu falei, não vou grudar muito aqui, vou deixar um espacinho assim, olha. E aqui a mesma coisa, vamos colocar retinho. Olhem, ver se tá do mesmo tamanho as laterais e vamos colocar. Olha só. Ajusto. Dou uma apertadinha aqui, dou uma ajustadinha. E o nozinho ficou escondido atrás aqui do corinho, tá vendo? E assim, finalizamos a nossa carteira. Olha só. Bom, o corinho tá aqui, você pode puxar pra abrir a carteira. E abriu, é isso aqui. Tá bom? Fechou. É isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até o fim da aula, tá? Deixem, por favor, o feedback de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa aula.